Olá, estamos aqui em mais um vídeo semanal. E eu tô aqui com uma listinha de sugestões de temas que eu fiz lá no meu Instagram pessoal. Tem lá, né? O Maurinho que pediu pra gente falar sobre mudanças, a Simone sobre medo do sucesso, a Fê que trouxe um tema que eu achei incrível sobre a positividade em excesso. Que eu diria tóxica, né? Achei demais esse tema, a gente vai falar sobre isso também. Sobre empatia, a Rosana que trouxe, mas hoje eu escolhi o tema que foi a pedido da Lu, sobre pausas. E eu escolhi esse tema porque esse tem sido um discurso, sabe, que eu tenho escutado muito aqui, tanto na clínica quanto nos meus grupos, né, entre as pessoas, né, que eu faço projetos, do quanto que é difícil, mais difícil do que já foi antes, né, porque isso sempre foi, a gente tem que pensar nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Difícil pausar, se dar o direito ao descanso, se dar o direito, né, enfim, ao ócio criativo, as férias, né? Férias para quê? Eu não posso viajar, então eu continuo trabalhando, né? Ah, putz, mas eu tô trabalhando de casa, né? Então, assim, teve uma piorada com essa questão do home office para quem teve o privilégio de, né, poder ficar em casa e trabalhar no home office. Teve uma perda muito grande porque as casas, elas deixaram de ser casas, em que passaram a ser escritório, escola, lugar em que a gente faz reunião, né, com pessoas, com amigos, né, se diverte, tudo. A nossa casa virou o ponto de referência para tudo e ao mesmo tempo deixou de ser casa, né? Porque não tem mais aquele negócio, não, agora eu vou chegar lá na minha casa e vou descansar e vou poder ter uma noite de sono tranquila. Acho que às vezes até o sono tá sendo invadido. Eu não sei vocês, mas né, tem alguns dias assim que eu não consigo descansar, eu não consigo dormir direito, porque eu fico pilhada ainda, porque não tem esse momento em que a gente tem um ritual, sabe? Faz aquele ritual de sair do trabalho e chegar até em casa, e aí você já vai internamente, né, se desconectando daquele ambiente para entrar num novo. Então, a nossa relação com a casa, a nossa relação com o trabalho, teve sim uma alteração. Mas, né, isso é uma das coisas que eu vou falar. Antes disso, porque tem a questão mais subjetiva, que é como que a gente, na verdade, reconhece o trabalho na nossa vida. E aí tem duas coisas que são importantes, né? Tem uma questão que é cultural dentro da sociedade capitalista que a gente vive. E aí eu vou indicar aqui um vídeo para você assistir da Rita, do Tempero Drag, a Rita Von Hunt, que é um vídeo que chama Direito à Preguiça, né? Que é essencial para que a gente consiga entender. Eu não vou, né, enfim, falar sobre o que é o vídeo, vou deixar aí, porque ela fala, enfim, com toda a propriedade do mundo, ela é incrível, maravilhosa, então assistam, sigam ela, enfim, assistam todos os vídeos, tá? Mas esse, principalmente quando a gente tá falando, né, nesse tema, né? Porque ela fala lá sobre toda a configuração, o direito à preguiça mesmo, né? O termo dentro dessa sociedade, né? E como que tirar férias, descansar, é um ato político dentro dessa sociedade em que a gente vive. Tá? Então, tem essa relação cultural que a gente é estimulado o tempo inteiro, o sistema quer tudo. Então, me dê seu tempo, me dê sua vida, me dê até seus ossos, até não sobrar nada. E aí, quando sobra um tempinho, afinal, hoje em dia a gente não tem mais o tempo, né? 1 hora e meia, 2 horas, né, de ida e volta do trabalho. Então agora você pode produzir mais para mim, né? Você não pode almoçar, você não pode ter tempo de descanso, você tá na tua casa. Você já tá com esse privilégio, né? Então existe uma mensagem, né, do sistema, né, enfim, das empresas, né, do capital, do mercado que traz isso, né? Do quanto que a gente precisa então ter consciência. Opa, tem uma borda aqui que eu preciso constituir, que eu preciso firmar, né? Que eu preciso impor, e às vezes até de uma forma agressiva, tá? Então é falar não para isso. E eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade, porque as pessoas invadem o tempo inteiro. Então, assim, né, tem muita empresa que tem aqueles sistemas internos, sabe? De conversa e tal. Um consegue conversar com o outro. É tipo, né? Enfim, não sei dizer o tipo o quê. Mas é um sistema interno. Então a pessoa coloca lá, tô ocupado, tô em reunião, tô, sei lá, no meu horário de almoço, as pessoas perguntam, falam,
assim, fala assim, pô, você não tá vendo que eu tô ocupado? Não, mas é rapidinho. Então, não, querido, não é não. Agora eu tô almoçando, ou então agora eu tô em reunião, eu vou fazer uma coisa por vez. Porque também tem isso, né? A gente não consegue fazer uma coisa por vez, a gente tem que estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente não faz nada. Então a sensação de produtividade, ela também não é tão positiva, porque a gente sente que a gente não tá produzindo. E aí gera uma culpa, então eu preciso produzir mais, então eu não posso descansar, porque eu não tô fazendo certo. Eu tô aqui trabalhando o tempo inteiro e os e-mails não param de chegar. E eu não consigo zerar a caixa de e-mail. E assim, eu vou te falar uma coisa, essa caixa de e-mail nunca vai ficar zerada, né? Porque é como enxugar gelo. No dia seguinte vai ter de novo. Então assim, não dá pra você querer zerar o trabalho pra poder descansar, porque isso nunca vai acontecer, o trabalho sempre vai existir, né? Então tem algumas quebras que precisam ser internalizadas para que você se sinta no direito de falar não para o outro, não para uma instituição, não para um sistema, né? Para que você possa então falar sim para você e não viver a tua vida só para produzir para um outro, né? E aí tem, né? Já viajei demais, mas aí tem também uma relação que eu acho que a gente precisa pensar aqui, que é a configuração subjetiva do tema trabalho. Como foi que você aprendeu a se relacionar com o teu trabalho? Né? Lá atrás, né? O que foi que você escutou? E aí eu vou te dar meu exemplo para depois para de repente você pensar no teu. Meu pai, ele era um cara workaholic, assim. Ele trabalhava muito, trabalho era a coisa mais importante para ele, até antes da família. Apesar da família ser quase igual ali, mas o trabalho era mais. Ele trabalhava assim, em uma semana, a trabalho, tá? Ele viajava do sul ao norte, né, do país e não descansava. A gente não via ele durante a semana, porque ele chegava tarde, ele saía cedo e assim. Então, isso era o que eu via. E eu também escutava. Ele falava, filhinha, né? Você, a coisa mais importante na tua vida, o que vai te fazer ser independente, uma mulher independente, é o teu trabalho. Para que você não dependa de ninguém, para que você não dependa de nada. Você precisa trabalhar, custe o que custar. Então, existiu uma supervalorização do tema trabalho. Trabalho é a coisa mais importante. Ele me ensinou aquilo que ele fazia, aquilo que ele acreditava, né? Aquilo que ele também aprendeu do pai dele e assim sucessivamente. Existe um ciclo aí. O objetivo aqui da gente pensar de uma forma subjetiva não é encontrar culpados. Ah, então eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai destruiu a minha vida porque agora eu só penso em trabalho. Não. É para que você entenda que isso teve uma origem, né? As pessoas dão aquilo que elas têm, elas ensinam aquilo que elas aprenderam. E aí cabe a nós agora como adultos a gente ter consciência para conseguir ressignificar e desconstruir esses conceitos. Então ninguém tem culpa de nada, nem você de ter abraçado essa ideia, né? Mas a questão é agora, o que a gente vai fazer com isso? Como é que você vai, entender opa, será que é isso mesmo? É trazer, sabe, a dúvida para essa questão. Será que o trabalho é a coisa mais importante da minha vida? Será que eu preciso, sabe, ter tanta identificação com esse papel de trabalhador, né, de produtor dentro desse sistema produtor, né, no sentido de produzir qualquer coisa que seja, né? Então, a gente precisa se separar desse conceito, né? Então, assim, pensa aí com você, onde foi que você aprendeu, como foi que você escutou isso e como que você internalizou, né? A partir daí, começar a ter isso, putz, mas será que é assim? Será que essa é a única forma de me relacionar com o trabalho? Né? Será que não pode ser diferente? Será que não existem outras realidades? Será que não existem outras formas de viver que não só dessa forma super, né, simbiótica? Quem eu sou aquele que produz, eu sou aquele que trabalha, né? E isso é uma coisa, né, falando isso agora, eu pensei, essa é uma coisa, é uma forma como a gente se apresenta geralmente, né? Quando você tá conhecendo alguém novo, seja ele quem for, aí você tá se apresentando, qual é a primeira coisa que você fala? Ah, eu sou a psicóloga, eu sou, sei lá, tipo engenheiro, eu sou um médico,
eu sou o trabalhador, blá, 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 né? Eu sou. Então, a gente coloca esse papel profissional como sendo uma parte muito importante dessa identidade que a gente tem na vida. Não que não tenha que ser, tá? Porque o trabalho, a produtividade, a produção de algo, ela é importante. A gente lutou por isso durante muito tempo. Mas o descanso, ele é tão importante quanto, né? Ele é tão importante quanto. Então, né, para que esse vídeo não fique muito longo, já tem aí 10 minutos, é que ele é bem complexo, né? E eu queria, de repente, abordar todos esses temas, porque quando a gente fala do direito que a gente vai se dar, tá? Porque isso não vai vir do fora, não é o mundo, não é a empresa que você trabalha, não é teu chefe. Ou então, se você é autônomo, não é o teu cliente ali. Não, que vai te dizer, olha, agora você pode, viu, descansar, você vai lá, almoça, gaste o tempo que você precisar, dá uma cochiladinha à tarde, você tá cansado. Não, é você que vai ter que escutar essa tua necessidade e priorizar isso, né? Porque também tem isso, eu posso escutar minha necessidade, porque eu sei que eu tô cansado, que eu não aguento mais. Mas o que eu faço com isso? Né? Será que eu dou mais importância pro outro, pro fora, ou será que eu tô me priorizando? Priorizando essa necessidade que ela é minha, que eu sinto, né? Então a gente tá falando aqui dessa relação não só com o trabalho, mas qual que é a relação com você mesmo que precisa ser transformada. Se você não fala não pro trabalho, o trabalho nunca vai cessar. É sistema, gente, a gente vê no capitalismo. Pensa assim, independente se você gosta ou não do capitalismo. Capitalismo é isso. Vai te sugar até o fim, você tem que produzir. Porque alguém que não produz não é valorizado. A gente falou isso no vídeo anterior, da questão, né, da liquidez e tudo mais. Acho que foi no vídeo anterior, não sei em qual dos vídeos que a gente falou um pouco sobre isso, né? Que a gente vira e mexe fala. E eu esqueço. Então, bom, acho que eu falei um pouco de tudo aquilo que eu queria falar aqui nas minhas anotações, né? Então, fazendo um resuminho pra gente vir aqui. Aí eu tenho aqui. Deixa eu achar. Acho que achei aqui. O artigo que eu quero ler um trechinho dele pra você. É um artigo que foi escrito, tá no El País, que foi escrito, foi publicado no final do ano, tá? E o tema é: quando o vírus nos trancou em casa, as telas nos deixaram sem casa. A cultura do home office e das lives e dos meetings pedalou a nossa porta, né? E é isso mesmo, é um artigo da Eliana Brum, né? Então, deixa eu ler aqui, só um pedacinho, deixa eu achar, tá, gente? A maioria dos que tiveram a chance de ficar entre paredes, eu vou deixar o link aqui também para você ler ele inteiro, tá? A maioria dos que tiveram a chance de ficar entre paredes durante a maior parte do ano para se proteger do vírus, vive, como eu, uma experiência inédita na trajetória humana, a de estar 24 horas dentro de casa e, ao mesmo tempo, não ter nenhuma casa. A pandemia nos levou ao paradoxo de nos descobrirmos sem teto debaixo de um teto. Mais do que sem teto, nos descobrimos sem porta. Sem porta, não há chave para nenhum entendimento. Quando o trabalho invade a casa no modo 24 horas por 7 dias da semana, perdemos a casa. E com ela o descanso, o refúgio, o remanso. E também um espaço de intimidade que só será alcançado pelos de fora se quisermos abrir a porta. Perdemos principalmente a porta, e uma casa sem porta não é uma casa, mesmo que essa porta seja invisível, como a casa dos moradores de rua. Essa barreira concretizada pela imaginação cumpre o papel simbólico de fazer borda, dar limite. No modo pandêmico, ao contrário, mesmo que materialmente existe uma porta de madeira ou mesmo de ferro, grossa e cheia de fechaduras complicadas, seguidamente precedida da porta do prédio e ainda a porta externa do edifício, como hoje vive a maioria da classe média urbana, ainda assim não há porta nenhuma, porque já não há limite para o que invade a casa pelas telas. Todas as telas dentro de casa. Essas muitas portas e fechaduras que se multiplicaram para supostamente nos manter seguros só são capazes de botar algum limite nos assaltantes clássicos. Hoje, porém, há outro tipo de assaltante.
Ah, cara, perdi, caramba. Que pode nos roubar algo muito mais importante, até mesmo insubstituível e seguidamente irrecuperável do que bens materiais. A invasão contemporânea é aquela que nos rouba o tempo e sequestra o espaço da vivência dos afetos, da intimidade, dos prazeres e das subjetividades. Tempo no sentido definido pelo grande pensador Antônio Cândido, que é o tempo como um tecido das nossas vidas, como tudo o que temos, como algo não monetizado. Esse assalto a médio e a longo prazo pode provocar muito mais estragos no corpo-mente de cada um do que convencionamos chamar de assalto. Bom, depois fala sobre a tecnologia, sobre a internet, enfim. Eu vou deixar aqui o link, como eu disse, para você ler inteiro, assim como o link do vídeo Tempero Drag, da Rita Von Hunt. Enfim, eu acho que eu vou encerrar já o vídeo aqui, porque eu já falei bastante. O vídeo já tá longo. Então, vamos repensar essa nossa relação sobre a pausa, com a nossa relação de uma forma subjetiva com o trabalho, essa forma como a gente impõe os nossos limites, como a gente cria a nossa borda e também se a gente está escutando a nossa necessidade. A nossa necessidade que também e principalmente de pausa, de descanso, de uma vida tranquila, né? Só para encerrar mesmo, tem uma relação, né, com o caminhar que eu gosto muito, e por isso que eu gosto, né, de caminhar, que é muito isso, né? Então, só trazendo um adendo e até um convite para você, se você quiser escutar o nosso podcast que a gente tem lá no Spotify, que é o Shangcast, que eu falo sobre a questão da caminhada e tal, em que existe uma relação com o tempo que é outro quando a gente está em meio à natureza, né? E aí aqui, né, na vida urbana, a vida urbana ela traz muito isso. A gente tá impresso o tempo inteiro. A gente não consegue parar, a gente não consegue respirar, né? A gente consegue fazer um vídeo que tem que ser curto, porque senão ninguém vai assistir. Então eu fico aqui ansiosa o tempo inteiro, porque minha vontade é de fazer um vídeo longo, tranquilo, não. Mas eu tenho que me adaptar a esse mundo depressa o tempo inteiro. Então percebe como o negócio, ele é muito amplo? A gente tá falando só sobre o nosso tempo, isso, sobre como que a gente estabelece o nosso ócio, a nossa pausa, mas a nossa relação com o mundo, em todas as nossas relações, inclusive com o conteúdo que a gente consome. Se o conteúdo for muito longo, eu já não quero consumir, porque eu não tenho tempo, eu não tenho saco pra aguentar alguém falando por mais tempo, porque a gente tem estímulos o tempo inteiro, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa dar, talvez, esse tempo e mudar essa forma de se relacionar com a vida de modo geral. Enfim, isso aqui é tema até para um outro vídeo, né? Eu já, né, querendo falar demais, né? Mas, enfim, eu vou acabar aqui. Eu acho que vou fazer um outro depois sobre a nossa relação com o tempo. Eu já fiz isso em algum momento, só que falar um pouquinho sobre essa questão da relação com a natureza. Acho que fica melhor, né? Vamos dividir isso, porque senão a gente tá ainda no processo de... Vocês vão, sei lá, deixar de me seguir, deixar de gostar de mim, né? E já vem a necessidade de ser aprovado, de ser amado, enfim. É isso aí, gente. Então, vamos sim nos dar pausa, nos dar o direito de descansar, nos dar o direito de almoçar tranquilo, de parar no horário, de, putz, eu não tô muito bem hoje, eu preciso, sei lá, dar uma deitadinha, sabe? Aproveita que tá em casa, usa, sabe, desse privilégio, de fato. Fala, ó, agora eu não tô pra ninguém, sabe? E você não precisa se justificar, você não precisa se explicar. Você precisa falar mais não, tá bom? Pra falar sim pra você. Um beijo e até a nossa próxima semana.